FM Network. Oi, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Ana Gabriela e eu tô chegando com a sexta e última edição de O Caminho Paraíso desse ano. Calma que não tá acabando. É só que a PHF acaba tirando o recesso agora de final do ano, ainda mais que tanto o Natal quanto a virada do ano vão cair no fim de semana, que é quando a liga tem os seus jogos, então, não vai ter como, mas elas vão retornar na sexta-feira, dia 6 de janeiro de 2023 e, consequentemente, este quadro volta na semana seguinte, e então ali pelo dia 13, 14, talvez um pouquinho antes a gente tenha o nosso novo episódio. Então, a gente vai falar sobre tudo o que aconteceu na última semana de hóquei da PHF de 2022, dos dias 16, 17 e 18 de dezembro. Na sexta, dia 16 de dezembro, aconteceu o primeiro jogo entre Toronto Six e Buffalo Bills, e foi um jogo outdoor, ou seja, ao ar livre, fora de uma arena. O nome desse clássico foi Buffalo Believes Classic, pois as Bills seriam as anfitriões e elas receberam o Toronto Six. No primeiro período, a Brittany Howard, que já é figurinha carimbada aqui, todo episódio a gente fala dela, ela continuou fazendo o que ela tem feito de melhor nessa temporada, que é marcar ponto. Ela conseguiu fazer um gol. No segundo período, a Claudia Kepler empatou, ficou 1-1, mas no terceiro, a Lexi Templeman marcou para a Six, que ganharam sobre as Bills por 2-1. No sábado, teve o segundo jogo da série, as Bills tentaram aí se recuperar. No primeiro período, a Emma Woods deu a vantagem para a Six por 1-0. No segundo período, a Cheyenne Darkangelo também marcou para a Six, mas a Summer Rae Dobson e a Claudia Kepler, junto com ela, que ainda não tinha sido citada por aqui, estava com saudades de Makayla Grant-Mentis, elas conseguiram virar. As Bills ficaram na vantagem por 3-1. E no terceiro período, a Dominique Kramer também marcou para as Bills. Porém, todavia, contudo, Leah Lam, Katie Tabin, a Darkangelo novamente e a Brienne Wilson-Bennett colocaram aí um balde de água fria na cabeça das Bills, acabaram com a festa e o Six venceu por 6-4. Outra série que aconteceu foi Montreal Force contra Minnesota Whitecaps, que aconteceu em Minnesota, e no primeiro jogo o Minnesota Whitecaps usou uniformes comemorativos de Natal. Então, ao contrário de usar aquela jersey azul, branca e preta que elas normalmente usam em dias comuns, elas usaram um uniforme vermelho, verde e branco com floquinhos de neve, meias listradas, muito fofo para você conferir. Vai nas nossas redes sociais que a gente deu repost. Mas agora falando do primeiro jogo, não teve gol no primeiro período e no segundo a Christine Dodling, a Anne-Sophie BT marcaram para o Force e as Whitecaps marcaram com a Sydney Morin e a Natalie Snodgrass. No terceiro período, a Snodgrass completou o hat-trick, fez 2 gols e a Jonah Albers também marcou, então vitória das Whitecaps por 5-2. No domingo, para fechar a série, a Jade Downey Landry abriu o placar para o Montreal Force e no segundo período, a Alexandra Labelle aumentou a vantagem para 2-0. No terceiro período, a Jonah Albers marcou para as Whitecaps, mas gols de Sarah Lefford, Samantha Isbell também deram aí para o Force a vitória de 4-1 sobre as Whitecaps. E vocês normalmente estão acostumados a ver uma série entre os dois times, 2 dias seguidos entre os dois times disputando ali, mas por alguma razão o Connecticut Whale enfrentou times diferentes. Então a gente vai começar com o confronto do sábado, que foi com as Metropolitan Riveters. Então esse jogo aconteceu em Connecticut e no primeiro período a Taylor Girard marcou e deu a vantagem de 1-0 para o Whale.
No segundo período, a Emily Harley, a Amanda Pelkey e a Fanny Garrett Gasparix marcaram e a vantagem então passou para as Reeves por 3-1. No terceiro período, a Emma Vlasic até marcou, mas a Pelkey marcou seu segundo e a Sarah Bouillot também marcou, ou seja, vitória por 5-2 para Metropolitan Rivers. Quase que eu falei Minnesota Rivers, já tava criando um outro time aqui. Já no domingo, o Connecticut Whale enfrentou o Boston Pride. Elas estavam aí tentando se recuperar, né, depois da derrota para as Reeves. Mas no primeiro período, a Olivia Zafuto e a Lauren Gable marcaram para o Pride. Só que a Katrin Lundgren, ela marcou não um, mas logo 2 gols. E depois a Katerina Mrazova, é muito difícil falar esse nome porque é muita consoante junto, gente. Mirazova, acho que é assim que fala. Elas deram ambas, né, a vantagem de 3-2 para o Whale. No segundo período, a Gable marcou seu segundo gol no jogo, só que a Melissa Samoskevich e a Alyssa Wolfeiler também marcaram para o Whale, ou seja, a vantagem ficou 5-3 para o time da casa. No terceiro período, a Zafuto marcou seu segundo gol pelo Pride, mas quem é que resolveu tudo? Ela, sempre ela, a Kennedy Marchment. Então, vitória 6-4 para o Connecticut Whale. Você já sabe que o Tic Tac Go faz parte da FN Network, mas você já conhece os outros podcasts da casa? Então, a gente tem um desafio para você, fã, e para você que também cria conteúdo relacionado a esportes internacionais aqui no Brasil. Se chama Desafio da Multiplicação de Download dos Conteúdos da Rede e a gente quer mostrar que somos todos FNN de verdade, por isso a gente desafia você a indicar um podcast da FNN para um amigo ou até você mesmo conhecer um episódio diferente do que você já está acostumado, descobrir podcasts sobre outros times, outras ligas. Então a gente tem aqui algumas sugestões. Para quem gosta da NFL, tem o Diário NFL, que fala da liga mais popular dos Estados Unidos. Para quem gosta de basquete, tem o Nuaro, que fala da NBA. Aqui, pro time que gosta de hóquei no gelo, tem o Tic Tac Go, mas também tem o Icecast. Na MLB, tem o pessoal do Rebatida, que está cobrindo a off-season do beisebol. E também existem os podcasts específicos de alguns times. Os que tem da NHL são os seguintes: podcast dos Ducks, para falar do Anaheim Ducks, o Bruins e Brejas, para falar do Boston Bruins, Fala Halcão, para falar do Chicago Blackhawks, Cannons Podcast, para falar do Columbus Blue Jackets, o Starscast fala do Dallas Stars, a Voz do Polvo fala do Detroit Red Wings, o Óleo no Gelo fala do Edmonton Oilers, o Wild Brazuca fala do Minnesota Wild, o Capivara do Hockey fala do New York Islanders, o Igloo Cast fala do Pittsburgh Penguins, o Depths of the Kraken fala do Seattle Kraken, o Blue Note fala do St. Louis Blues e o Pod Leafs fala do Toronto Maple Leafs. E aí, qual desses você acha que pode te agradar mais? Não perde nenhum dos conteúdos do pessoal, segue @SomosFNN ou acessa o site somosfnn.com.br e eu quero saber, você topa esse desafio? Antes da gente falar da classificação e das jogadoras que foram destaque, a gente vai passar rapidinho aqui nas últimas notícias. Então assim, ó, se você não ouviu o último Caminho para Easy e nem o episódio 48 do TTG, mas principalmente o episódio 48, ouçam, porque lá a gente explica melhor, tem mais tempo para falar, mas é que a PHF dobrou o teto salarial de 750 mil para 1,5 milhão para a próxima temporada. Uhul! Estamos todos muito felizes, espero conseguir soltar aqui foguinhos de artifício na edição, mas se não rolar, você imagina aí na sua cabeça que eu estou soltando fogos de artifício com essa informação. Já tinha comentado sobre isso, mas vai que alguém está chegando agora, né?
Também vai acontecer um All-Star Weekend, que vai ser lá em Toronto, 29 de janeiro de 2023, que é aquele fim de semana que tem as equipes compostas ali por talentos da PHF, tanto canadenses, quanto americanos, quanto globais. Então vai ser algo bem legal pra gente falar em breve. Mas a última notícia que saiu é que a PHF e o Connecticut Whale fizeram uma parceria com o Pittsburgh Penguins. Sim, o time da NHL. E o que é essa parceria? Vai ser o seguinte, o Penguins vai ceder a arena lá, né, que eles treinam para um jogo da PHF. Então, vai acontecer no sábado, dia 14 de janeiro de 2023, no UPMC Lemieux Sports Complex. E o Connecticut Whale vai enfrentar o Montreal Force e elas vão usar jerseys retrôs inspiradas no Pittsburgh Pennies. O Pennies foi um time profissional de hóquei feminino de Pittsburgh que foi fundado em 1972. E é uma jersey bem bonita, é um tom de azul royal, assim, com umas listas amarelas. Aí tem o CW de Connecticut Whale, tem a baleinha ali. Enfim, você pode encontrar isso lá nas nossas redes também. É isso aí. Agora vamos para as 3 estrelas da semana. Em terceiro lugar, nós temos Taylor Girard, do Connecticut Whale, que marcou um gol e deu 3 assistências. Em segundo lugar, temos Cheyenne Arcangelo, a capitã do Toronto Six, com 1 gol e 3 assistências. E em primeiro lugar, Natalie Snodgrass, do Minnesota Whitecaps, que marcou 3 gols, foi aquela jogadora que fez o hat-trick. E vamos falar então da classificação. Temos mudancinhas. Poucas, mas temos. Em sétimo lugar, Buffalo Bills com 4 pontos. Em sexto lugar, Montreal Force com 10 pontos. Em quinto, Connecticut Whale com 10 pontos. Em quarto, Metropolitan Riveters com 11 pontos. Em terceiro, Minnesota Whitecaps com 14 pontos. E agora sim, virou! O Boston Pride está em segundo lugar com 19 pontos e o Toronto Six está em primeiro com 22. Então, sim, o Toronto Six chegou em primeiro lugar, tirou aí a classificação do Boston Pride pela primeira vez nessa temporada. Então, o Boston Pride está em segundo lugar, mas lembrem-se que a pontuação é um pouquinho diferente. O Boston Pride teve apenas um jogo no fim de semana que acabou perdendo, mas logo as coisas mudam de novo. O meu ponto é que eu queria que ali do terceiro ao sétimo lugar desse mais uma mexida também, sabe? Mas vamos ver o que acontece, né? Mas a classificação geral no momento está assim. E esse foi, então, o 6º episódio de Caminho Paraíso e o último de 2022. A gente volta agora em 2023, provavelmente lá pelo dia 13 ou 14, vamos ver ainda. Mas para não perder nada, fiquem ligados nas nossas redes sociais, que você já sabe qual é, @TicTacGo no Twitter, Instagram e no TikTok. Também estamos no YouTube. Também segue o pessoal do FE Network, segue a gente. Feliz Natal, feliz Ano Novo, um beijo e eu espero que todos os seus times percam para que o meu possa ganhar e vencer alguma coisa. Tô brincando, mas muito obrigada por nos acompanharem esse ano. Para 2023 tem muito mais coisas legais vindo por aí, ó, as nossas cabecinhas estão fervilhando de ideias, então não nos deixem de acompanhar. Um beijão, feliz 2023, tchau!